Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai ler e meditar na palavra comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 30 do livro de Jó. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Um dia em que a sua misericórdia se renova. Um dia em que temos o privilégio de abrir a tua palavra e meditar nela. Ah, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso coração, para entender a tua palavra. Fala conosco, Pai, através dela, ministra aos nossos corações. Pai, enche esse ambiente com o teu Santo Espírito, que nada nos distraia e nos tire o foco. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu. Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade. Roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Tem de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição, sem a ajuda de ninguém. Vem contra mim, como por uma grande brecha, e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para outro, pois eu sei que me levarás à morte, e a casa destinada a casa destinada a todos os vivos.
Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá sua mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aqueles que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho uma pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Aleluia. Glória a Deus por esse capítulo. E nesse capítulo aqui, trazendo para os nossos dias, né? Para os dias de hoje, para a nossa vida, né? Quantas vezes eu e você já nos sentimos como Jó? Quantas vezes? Quem sabe você esteja se sentindo exatamente desse jeito nesse momento. A miséria em que Jó havia caído o levou a um sentimento de abandono. Em sua ignorância acerca do conflito cósmico, chegou a dizer: Deus, tu fostes cruel comigo. Além de tudo, por mais que em sua prosperidade ele tenha tratado as pessoas com misericórdia, em sua angústia foi tratado como um ser abominável. Clamava a Deus e a sua resposta era o silêncio. Os dias de aflição que se apoderaram de Jó iam além do sofrimento físico. Ele chorava com o coração. O seu canto converteu-se em lágrimas e os seus discursos aprazíveis em gritos de socorro. Sem dúvida, meu irmão e minha irmã, além de ter interferido na vida de Jó pessoalmente, Satanás ainda levantou seus agentes para atormentá-lo. Forte isso, né, irmão? Se ele não havia caído após ter perdido tudo, porque Jó perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu tudo. Após ele ter perdido tudo, e nem mesmo quando perdeu a sua saúde. Olha como é interessante, né? Satanás levantou os seus agentes para atormentá-lo, porque Jó, ele, mesmo tendo perdido seus filhos, seus bens, mesmo ele tendo perdido sua saúde, o adversário, e ele continuava firme. E o adversário então pensou: pode ser que ele blasfeme, olha isso, contra Deus, se eu colocar pessoas que o atormente ainda mais. Gente, para quem já não há socorro, isto é, gente de coração obstinado. Assim como antes, Jó era cercado por pessoas que o admiravam. Em sua miséria, se viu rodeado por escarnecedores. É muito sério isso, porque a gente perde tudo, perde bens materiais, perde a família,
perde a saúde e o diabo ele quer nos atingir. Como ele não conseguiu, através dessas perdas, fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, ele resolveu usar pessoas para tirar a paz de Jó, para atormentar a vida de Jó. Aquelas mesmas pessoas, lembra lá atrás, quando ele tinha uma vida cheia de glória, porque ele tinha tudo. Ele sentava na praça, as pessoas os ouviam, ele ajudava as pessoas. Aquelas pessoas estavam ao lado de Jó. Agora Jó se via ao lado de escarnecedores. Ele era rodeado por pessoas que zombavam dele, que cuspiam nele. Isso é o que o diabo faz. A história de Jó nos esclarece o fato de que há, assim, meu irmão e minha irmã, uma batalha espiritual cujo objetivo é a conquista do meu e do seu coração. Isso explica a causa de tantas tristezas e decepções pelas quais passamos ou havemos de passar. Enquanto muitas vezes questionamos o silêncio de Deus, ao mesmo tempo está acontecendo uma guerra que nossos olhos não podem enxergar, mas que o coração pode sentir. E o nosso destino eterno depende do desfecho dessa peleja, da nossa decisão diária de que lado da batalha escolhemos estar. Ou se a gente vai dar ouvido à voz de Satanás, que nos atormenta, ou a gente vai continuar crendo no poder de Deus. Hoje, Satanás, ele também está irado com um povo em particular, com o povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Satanás está irado com um povo em particular. E quem é esse povo? Quem é esse povo? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A identidade do povo remanescente de Deus é o objeto da fúria do inimigo. Assim como a integridade de Jó causou indignação a Satanás, todo aquele que permanece sendo fiel a Deus também torna-se alvo do ódio do adversário. Não se engane, meu irmão e minha irmã. A obediência aos mandamentos de Deus não salva, mas é resultado na vida de todo aquele que já foi salvo pela fé em Cristo Jesus. A ira do inimigo contra Jó foi passageira, enquanto a recompensa de Jó será eterna. E é exatamente desse jeito que a gente precisa pensar. Vai passar. O problema vai passar, a angústia vai passar, a dor vai passar. Deus, ele nos ajuda. Deus, ele pode não responder, mas ele está presente em nossas vidas. A gente precisa crer e ter fé. A gente precisa olhar para o alto e lembrar da cruz e lembrar do sacrifício que ele fez por mim e por você. Nada se compara à vida eterna, à salvação, ao que está nos aguardando. É isso que a gente precisa pensar. Nada se compara à recompensa da vida eterna. Que a gente se mantenha firme, porque a cólera do inimigo contra os santos do Altíssimo também é provisória.
pois ele bem sabe que pouco tempo lhe resta. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Que diz assim também lá em Apocalipse, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Lancemos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, e ele certamente cuidará de nós até o fim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Meus irmãos, vamos vigiar e orar. Isso é o que devemos fazer. Vigiar e orar. E crer que a maior presente, a maior bênção que podemos ter é a nossa salvação. Então, meu irmão, que a gente possa aprender com Jó a permanecer fiel, apesar das nossas tribulações, apesar das nossas angústias, dos nossos problemas, que possamos também, como Jó, permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa é a gente entender que quando Deus está à frente de tudo, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil de suportarmos. A peleja, ela vai acontecer. Os problemas vão vir. A palavra diz: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é dessa forma que a gente precisa se empenhar, crer, ter fé, acreditar e entender que perseverar na fé é o que a gente precisa fazer, porque o inimigo ele vai tentar nos atingir e compete a nós escolher de que lado a gente vai estar, qual lado a gente vai escolher. A gente pode aprender nesse capítulo sobre a natureza da graça e do amor de Deus em face ao nosso sofrimento. Mesmo quando Jó se sente abandonado por Deus, Deus ainda o vê e conhece a sua dor. A história de Jó nos ensina que Deus é um Deus de graça e amor e que se importa com o nosso sofrimento e está presente em nossas vidas, mesmo quando não podemos sentir a sua presença. É isso que a gente aprende nesse capítulo. Amém, irmãos? A importância de termos fé e de perseverarmos diante do nosso sofrimento. E isso é muito importante. Confiar que Deus, mesmo quando todos se afastarem de nós, mesmo quando não nos acharmos praticamente sozinhos, a gente confie que Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. A nossa fé e a nossa perseverança devem ser firmes. Nós precisamos nos inspirar em Jó, nos inspirar que mesmo ele passando por tudo que ele passou, a sua fé e a sua perseverança em momentos difíceis não abalou. Ele continuou firme. Ele não falou nenhuma palavra que pudesse virar as costas para Deus. Ele chorava, ele reclamava, ele falava com Deus, ele era humilde,
mas em momento nenhum ele blasfemou contra o Senhor. É isso que devemos aprender, nos manter firme na palavra do Senhor, firme no seu amor, firme crendo que todos podem nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Amém? Vamos orar, agradecendo esse capítulo e essa reflexão. Pai querido e Pai amado, eu oro agradecendo por essa leitura, agradecendo por essa meditação e pedindo ao Senhor que console e cure aqueles que sofrem. Ah, Deus, ajude aqueles que estão necessitados de uma ajuda, aqueles que estão necessitados de uma palavra. Ajude, Pai, coloca no caminho deles pessoas cheias de fé, cheias de amor, cheias de esperança. Ah, Deus, não permita que a aflição, a angústia, o medo se sobreponham à fé, se sobreponham à nossa fidelidade, à nossa perseverança. Querido Deus, eu te peço que nos ajude a ser amigos fiéis e compassivos para aqueles que estão passando por dificuldades em suas vidas. Que a gente dê a mão àquele que precise, que a gente dê uma palavra de amor, que não haja crítica, que não haja julgamento, que a gente use palavras que a gente gostaria de ouvir também, Senhor. Ah, Deus, eu oro para que o Senhor nos conceda a fé e a perseverança de Jó, para que possamos continuar a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecerem desesperadoras. Que a gente mantenha, Senhor, a nossa fé e a nossa perseverança em Ti. Essa é a oração que eu faço, Pai amado, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.